Tudo pode acontecer até sexta-feira. Foi o que uma fonte me disse e eu vou falar sobre essa situação do Corinthians no mercado da bola, que envolve Pedro Raul, André, a contratação de um jogador e também a situação de Jess Lingard, além da reapresentação do timão depois do início da data FIFA. Só peço para você deixar o like, se inscreva no canal e também torne-se membro para você ter acesso às informações em primeira mão. Gente, não se esquece de se inscrever no canal para você atingir e nos ajudar a atingir 50 mil inscritos. Bora brilhar, meu povo! Muito bem, a vinheta rodou e a informação chegou. Vou até me afastar um pouco da câmera pra você não ficar tão perto de mim, né? Porque senão eu acabo me apaixonando por você, lá ele. Bom, vamos começar falando sobre a situação de Pedro Raul, porque eu tenho algumas apurações sobre esse tema, tem muita gente falando e eu tenho a minha informação, sei que vocês confiam e tem muita gente que confia em mim. Mas sobre Pedro Raul, que eu recebi que de fato até sexta-feira pode acontecer muita coisa, mas o Corinthians avançou ali em algumas tratativas com o Vitória da Bahia para ceder o jogador por empréstimo, mas ainda não confirma essa situação, porque inicialmente o Vitória pagaria 60% do salário do jogador e o Corinthians 40% por um processo aí de empréstimo. Mas o Corinthians ainda está tentando negociar com que a equipe baiana ceda uma parte maior, né? Pague uma parte maior desse salário e o Corinthians consiga ter uma vantagem um pouco melhor com relação a essa situação. Essa é uma informação importante que eu trago para vocês, porque o Corinthians também não descarta ainda a negociação com o Botafogo pela troca envolvendo o Arthur Cabral e Pedro Raul. Os dois têm números muito parecidos, tá? O Arthur Cabral tem números que não chamam tanta atenção. É interessante ver isso. Porque o Pedro Raul, ó, ele tem 37 jogos desde julho de 2025 e são 5 gols, além de 2 assistências. O Arthur Cabral, desde o mesmo período, tem 40 partidas, são 6 gols e 4 assistências. Números não tão diferentes, né? Vamos falar a verdade? Então o Corinthians também não descarta com que o Pedro Raul não queira deixar o clube. Essa é uma possibilidade, porque ainda há um processo de convencimento com relação ao atacante. Porque neste momento ele não quer deixar o Corinthians e o que me passaram é que há uma tentativa de convencimento dele e também de outras partes para definir qual vai ser o futuro. Mas vamos aguardar porque a saída do Pedro Raul pode ser importante para o Corinthians até financeiramente. Um salário de quase R$ 1 milhão na casa, ali perto do R$ 1 milhão. Então seria um valor a menos, mesmo que seja até dividido, seria bom para dar uma respirada na folha, apesar de não ser a solução, né? Outra situação é que o Corinthians viu o André Luiz, né, volante de 19 anos, voltar a ficar no radar de clubes europeus. Um jornalista italiano, o Matteo Moretto, e até eu fui confirmar com algumas fontes, me disseram que 2 clubes estão interessados, e que me confirmaram que 2 clubes estão interessados no André. Atlético de Madrid da Espanha e o Benfica de Portugal têm interesse nesse jogador. Até o Moretto chegou a dizer que o Atlético de Madrid chegou a buscar informações junto ao Corinthians, né? E isso eu também confirmei, enquanto o Benfica só está monitorando. O Milan da Itália segue também acompanhando o desenvolvimento do volante, mas o jornalista até aponta que o avanço sobre a situação do Milan é bem difícil porque toda aquela treta toda fez com que o Corinthians não tivesse uma boa familiaridade com relação ao volante. O Osmar Stabile confirmou, né, que autorizou o avanço nas tratativas, mas explicou depois que reconsiderou a negociação ao entender que o valor não condizia com o potencial do atleta. Vamos ser sinceros aqui? Ele voltou atrás, depois da repercussão feia na imprensa. O Osmar Stabile sabia da negociação, sabia da forma em que o Marcelo Paes estava tratando esse tema. Então é inegável que a negociação tinha o conhecimento de várias as partes. De todas as partes, né? Menos do Dorival, que não tinha dado o aval e aí também causou uma certa revolta e uma rusga entre o treinador do Corinthians e a direção do clube, mas isso, pelo que eu tenho de informação, já foi até apaziguado, apesar de alguma insatisfação da diretoria com a forma com que o Dorival expôs a diretoria e uma insatisfação do Dorival com a forma que a diretoria tratou as coisas, o tirando das negociações.
Vamos falar sobre Jess Lingard, porque o meia atacante inglês já está nos trâmites finais para ser regularizado na última terça-feira, né? No dia 24, ontem, o visto de trabalho foi publicado no Diário Oficial da União, superou até a última barreira burocrática que era antes do registro da Confederação Brasileira de Futebol, no BID. E aí o que a gente tem de informação é que a diretoria está trabalhando com a expectativa de que o nome do jogador apareça no boletim informativo diário da CBF entre quinta e sexta-feira, né? Até sexta-feira, e caso essa regularização se confirme, ele já fica à disposição da comissão técnica. A próxima partida do Corinthians não é uma mentira, mas é no dia da mentira, dia 1º de abril, contra o Fluminense, no Maracanã, às 9h30 da noite, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois da pausa no calendário para a data FIFA. Jess Lingard foi anunciada há quase 20 dias, né? Dia 6 de março, tem contrato até o fim do ano. E aí vamos aguardar os próximos passos. Eu estou ansioso para ver como é que vai ser, ansioso para saber como é que vai ser essa situação do Jess Lingard. Corinthians que se reapresentou nos treinos de hoje no CT Joaquim Grava depois de 2 dias de folga na data FIFA, e a atividade marcou esse início da preparação para o duelo contra o Fluminense. Começou com uma atividade de força na academia, aquecimento no gramado, e depois o elenco fez algumas atividades com posse de bola, enfim. E a comissão técnica ainda está com alguma dificuldade para lidar com jogadores como o Caio César. O Caio César teve a sua situação até detalhada recentemente, que foi uma inflamação perifibrótica. Um BO na porra do músculo. Desculpa o palavreado. Ele tá em tratamento ainda, não se reapresentou jogando bola ainda, né? Tá fazendo a parte de fisioterapia. O Hugo Farias também segue em recuperação da cirurgia no joelho. O Memphis está tratando a situação do músculo posterior da coxa, anterior da coxa, né, nos Países Baixos. E aí o Corinthians ainda tem um problema do goleiro Hugo Souza, que está à disposição da seleção brasileira, o Carrilho, que está representando o Peru. Então essa é uma pressão importante que o Corinthians tem vivido, porque não vai poder contar com alguns dos seus jogadores até contra o Fluminense, entre eles o próprio Hugo Souza e o Carrilho, para essa disputa do Campeonato Brasileiro, porque eles estão servindo as suas respectivas seleções. Cara, seleção é importante que esses caras estejam, é claro que preocupa, porque o torcedor corintiano aguarda para que eles não tenham nenhum problema de lesão, né? E acho até com o goleiro, no caso do Hugo, é um pouco mais difícil que isso aconteça. O Carrilho é um cara que demanda um pouco mais de atenção, porque é um jogador que tem um problema físico já, né? A seleção peruana não vive o melhor de seus momentos. O Mano Menezes é o técnico por lá, não se classificou para a Copa do Mundo. Então serão alguns amistosos ali, né, que não vão ser tão preocupantes, pelo menos no trato físico. A impressão que me dá é que isso não vai fazer um sufoco muito grande fisicamente para ele, mas vamos aguardar. Beleza? Se inscreva no canal, rapaziada, deixa aquele like. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, um beijo a todos e até mais.